Será que além do cabelo de quarentena, unha de quarentena, é necessário mesmo a gente ficar com uma barriguinha de quarentena? Eu vejo muitas de vocês desesperadas, descabeladas, porque vocês não estão conseguindo se controlar, não estão conseguindo fazer uma alimentação mais saudável. Ainda nesse período de quarentena, cinquentena, sessentena, setentena, nesse tempo ainda que a gente ainda está se adaptando dentro de casa, e isso tem desesperado muito vocês, né? Eu super entendo e eu sei que a sua dificuldade dentro de casa, nesse período, nesse tempo, aumentou consideravelmente. Principalmente em se tratando de filhos, aquele contato o tempo todo dentro de casa, aquela demanda que cresceu, casa, marido, trabalho. Então, mediante a tudo isso, o que acontece? É quase que impossível sobrar um tempo, uma brecha aí na sua cabeça para você pensar em fazer dieta. Estando conectada 100% do seu dia com tarefas das crianças online, gente, tarefas online, pelo amor de Deus. Qual mãe que não tá morrendo de estresse com essa história? E aí o que acontece? Existe uma baixa de energia no seu corpo devido ao seu estresse, né? A gente já falou disso em outro vídeo, devido a tudo que você tem passado. E aí, quando existe essa baixa de energia, o seu cérebro vai fazer com que você busque comidas processadas, comidas com calorias, com mais calorias. E aí, acaba sendo mais calorias do que aquilo que a gente precisa de fato. E aí não adianta, a gente vai carregar a nossa bateria com esses alimentos, porque de fato eles dão um pico de glicemia e aí te dá aquela sensação de revigoro, aquela sensação de tô pronta, vamos lá. Mas aí, como a ingestão tá muito grande, porque de fato fica sendo muito mais calorias do que a gente precisa, o seu corpo recarrega o que ele precisa e o que sobra vai para onde? Para a barriga, para o colote, para suas costas, para a cintura. Além disso, toda essa questão do estresse, do nervosismo e tudo mais, tem a questão da disponibilidade dos alimentos, o excesso de disponibilidade do alimento. A gente não pode esquecer um detalhe muito importante. O nosso cérebro, ele se evoluiu dentro de um cenário onde tinha pouca oferta de alimento. Então, quando nós éramos homem das cavernas, nômades e tudo mais, a gente não tinha comida o tempo todo. E aí, quando aparecia comida, tinha uns que não ligavam tanto. Não, você tá com mais fome? Pode ir na minha frente. Tinha outros que eram vorazes, desesperados pela comida. E aí, quem que você acha que sobrevivia mais? O voraz? O desesperado? Ou aquele que falava, não, pode comer na minha frente, se sobrar eu como? Claro que quem sobrevivia mais eram os vorazes, porque não sobrava. E aí esse outro que deixava para comer depois acabava morrendo de fome. E acaba, por isso, não deixando descendentes. Ou seja, você e eu somos descendentes de esfomeados. Essa fome, essa tendência de comer até ver o fim, está inserida e acoplada dentro do nosso cérebro. E isso já vem instalado, de fato. E aí a gente tem que trabalhar para desinstalar essa necessidade de comer e não para de comer até enquanto não vê o fim. Tem um livro que chama Pílulas de Bem-Estar. Esse livro conta que as pessoas não comem necessariamente até se sentirem satisfeitas. É até ver o fim mesmo. E aí eles fizeram uma espécie de sopa infinita, que tinha uma mangueirinha debaixo da panela que ficava repondo a sopa, conforme a sopa ia acabando, a sopa ia repondo automaticamente. E aquilo ficava o tempo todo. E aí qual foi a experiência disso? Eles perceberam que quando eles não faziam isso, quando eles não repunham automaticamente essa sopa, conforme eles iam tomando, e a sopa ia de fato acabando, eles tomavam até o fim e diziam, eu tô satisfeito. Não é só a sensação de barriga cheia que faz a gente parar de comer, é de fato ver o fim dessa comida. E isso tudo por conta dessa nossa história evolutiva,
que você precisa saber e isso precisa estar muito claro para você. E aí o que acontece nessa quarentena? Nós temos comida perto de nós o tempo todo. Nós somos como aqueles caçadores lá das antigas que encontravam aquela manada de búfalos mortos. Encontramos ali aquele pomar de frutas à nossa disposição. E aí o nosso cérebro, que já traz esse aplicativo embutido na nossa cabeça, se tem, come. Enquanto você estiver vendo, come até o final. E aí você fica o tempo todo, que parece que você tá o tempo todo sendo levado automaticamente para a despensa. Você já reparou isso, né? Você tá no seu trabalho, e aí tem um horário do almoço, você para almoçar, tem um café da tarde, você para tomar o seu café da tarde, tem o jantar, você janta, mas se você fica em casa, parece que ficar em casa dá fome. É porque tem comida disponível, é porque está lá, é porque está à mão, tá fácil. E aí junta o estresse, e aí a gente tem comida disponível, e aí o estresse faz a gente comer mais. Você tem comida, a gente quer comer porque tá vendo, e aí a comida é calórica, e aí o estrago tá feito. E aí então, para piorar de vez então o pacote, com essa quarentena, a gente está adquirindo o quê? Hábitos de sono pior. A nossa rotina mudou, esses marcos de horário para levantar, para ir trabalhar, enfim, já não é mais o mesmo. Você já não precisa mais levantar aquela hora. As coisas foram mudando. No horário que você estava acostumada antes, não existe mais. E aí, obviamente, você não vai mais dormir no horário que você estava acostumada antes. E aí, o que acontece? Quando a gente dorme mal, a gente sabe que a gente come pior. E é porque muito provavelmente a gente não consegue repor de forma adequada a nossa energia. E aí a gente tá cansada, e aí a gente precisa repor energia, e aí a gente entra no ciclo vicioso de repor energia com alimentos errados na hora errada e o tempo todo. Então, meus amores, tudo isso leva a gente para onde? Para a famosa barriga de quarentena. Como que a gente faz para não desenvolver essa danada dessa barriga, para a gente sair desse ciclo, tentando ficar menos estressada? Nossa, mas como que eu vou ficar menos estressada nessa quarentena? Misericórdia! Gente, eu tô sempre falando com vocês aqui, pontos de desestresse. Vocês precisam buscar, e isso pode parecer uma bobagem, mas faz toda a diferença na vida de vocês. Você precisa conseguir dormir uma noite inteira, entre 6h30 a 8 horas por noite dormida. Não adianta você ficar ligada no jornal da televisão, conectada com quantas pessoas estão morrendo de Covid, com quantas pessoas estão infectadas pelo Covid, quantas pessoas estão sendo assassinadas, quantas pessoas estão morrendo de fome. Gente, você não pode fazer nada para mudar isso. E aí, se você usa a sua energia e o seu tempo para se conectar com essas coisas, você não consegue desestressar, você não consegue os pontos de desestresse. Você pode fazer a meditação mais perfeita da face da Terra, você nunca vai conseguir ficar mais calma. Para de assistir essas coisas. Vai assistir um filme gostoso, vai fazer coisas que vão te fazer bem, que vão te trazer paz. O que está acontecendo com você? Você está comprometendo a sua paz. Você está aumentando o seu medo, se conectando com essas coisas. E a tendência disso é te deixar cada vez mais nervosa, cada vez mais estressada. Entendeu? E aí, uma coisa que eu quero te falar. Se você não tiver alimentos calóricos, se você não tiver alimentos industrializados, processados na sua casa, você não vai comer, amor. Porque você não vai querer sair, porque o supermercado tá longe, porque o que tá perto tá fechado, tá mais difícil, enfim, você não vai comer. Então, não tenha esse tipo de alimento na sua casa. Pra que você vai ficar brigando com a vontade de comer essas coisas? Então, dê preferência para os alimentos saudáveis, porque aí na hora que vier essa vontade de assaltar a geladeira, que seja pelo menos com esses alimentos melhores para a sua saúde. É muito mais fácil não comer quando não tem. Às vezes é mais difícil não comprar quando você vai no supermercado. Mas se você conseguir vencer o não comprar e você não tendo em casa, você já está com meio caminho andado. Você já está com uma situação que te favorece muito no seu processo. Porque olha só,
Pode ser que você esteja indo menos vezes no supermercado. E aí, quando você vai, te dá aquela sensação assim, meu Deus, eu preciso colocar tudo de uma vez, porque eu não tenho que voltar aqui nem tão cedo. Aí você enche o carrinho de besteira, enche a sua despensa de besteira. E aí, na hora do estresse, você não vai pensar duas vezes. Você vai buscar por coisas que vão solucionar o seu estresse mais rápido. Então, a dica é, você não precisa brigar com essas coisas. Faça e haja de forma que vá favorecer o seu dia a dia, que vá facilitar o seu dia a dia, tá bom? Então, espero que esse vídeo de hoje tenha de fato te ajudado e te dado uma visão mais prática e tranquila para te ajudar no seu processo de emagrecimento, tá bom? Um beijo da sua coach.